você falou, né, que eu dei mais, assim, tava mais inflamado na cervical. Mas mesmo assim, após a sessão, na semana passada, ele tava desde, era quinta, sexta, sábado, há uma semana sem evacuar. Ele chegou aqui, ele evacuou. Então. E desde então ele continua evacuando certinho, todos os dias, igual ele fazia. E Isso. a urina também com mais frequência, que ele tava urinando 1 ou 2 vezes ao dia. Perfeito. E o fluxo aumentou, de acordo com ele já, né, da rotina dele normal, quando ele tava saudável. Exato, por quê? Porque a gente viu que a gente focou na cervical, que foi onde preocupou, mas a gente fez ali embaixo também. Então, logo depois da acupuntura, ele começou a evacuar, coisa que ele tava aprendendo, né, não tava conseguindo. Pouca inervação de peristaltismo intestinal e esfíncter perianal, certo? Então é isso, a acupuntura é muito mais para ativação dos órgãos internos em relação à ação anti-inflamatória e analgésica, anti-inflamatória, né, desfazer o edema intervertebral, e posteriormente, secundariamente, a reabilitação. A gente tem que se atentar ao que é mais importante, que são a funcionalidade e inervação correta de órgãos vitais, ok? Quando os animaizinhos estão com parestesia ou paralisia de membros, ou bracinhos ou perninhas, ou seja, não estão conseguindo se levantar, por qualquer motivo que seja, secundariamente, a reabilitação é importante quando a inervação superficial está sendo acometida. Ou seja, aprofunda e inerva os órgãos vitais, os órgãos que deixam o animalzinho vivo, os órgãos internos que conferem a vida. Ou seja, então a eletroacupuntura que baixa vai ajudar tanto os órgãos profundos, os nervos profundos atuarem melhor e inervarem melhor os órgãos vitais, quanto também vai fazer, né, dissolução de edema. Como eu sempre relembro, o processo de reabilitação é secundária. Fica em segundo plano, visto que nós devemos estimular, principalmente com a eletroacupuntura. Aí a questão dos órgãos internos no processo de reabilitação, pra mim é muito prioridade, porque os órgãos internos são órgãos vitais. E realmente, já aconteceu, né, na minha prática, falência múltipla de órgãos. Semana passada aqui, ó, pra ver se ele não ia precisar de fazer cirurgia. E não precisou, tá super bem. Foi o quê, mamãe fala? Uma sessão. Foi uma sessão. Foi apenas uma sessão de acupuntura. Isso, a moxa, o laser e a massoterapia. Só. Ou seja, não precisou. No processo de reabilitação dos animais, eu priorizo mais a inervação dos órgãos internos, que é a inervação que desce do cérebro profunda. A superficial é uma ramificação, mas que inerva o quê? A parte da musculatura. Reabilitação neuromotora sem cirurgia. Técnicas não invasivas, sem efeitos colaterais, de rápida eficácia e custo muito, muito mais baixo. Acupuntura, fisioterapia e laser. Experiência de 15 anos. Pirulito pra fora. Isso daqui não é... E a gente tem o raio-x dele. Agora, a gente sabe que ele também tem outras lesões ali na torácica e na lombar, porque deu no raio-x. A gente só focou aqui semana passada, porque a questão dos órgãos vitais, pra ele deglutir melhor, conseguir continuar latindo, porque tem bichinho que para de latir. O coração, a inervação adequada do coração e do pulmão, e do diafragma. Cervical é mais preocupante porque inerva, sai os nervos que inervam os órgãos vitais aqui de cima. Por isso que a gente focou aqui. Mas olha só, é bom a gente registrar que muitas das vezes o pirulito pra fora, de maneira recorrente, façam um raio-x. Porque a inervação lá na coluna, que eu explico dos órgãos internos, que é muito mais, que é principal em relação à parte motora. Os nervos ali, tóraco-lombares, que inervam toda essa questão aqui, ó, da musculatura lisa, do períneo e tudo mais, estão ali sendo comprimidos com a inflamação, com o edema, né, intervertebral, entre as vértebras, e a gente vai trabalhar aquilo dali pra quê? Aí vocês vão ver que ele vai colocar menos o pirulito pra fora. Porque a gente vai restabelecer o quê? Desfazer a inflamação. Vai fazer o efeito anti-inflamatório, desfazendo o edema. O nervo que inerva todo o períneo vai chegar com mais eletricidade, com aquela eletricidade necessária e equilibrada, correta. Aí, pra vocês visualizarem, você vê. Hoje eu tive vários exemplos. Teve a Mel, que não estava evacuando e nem fazendo xixi. Fez xixi, cocô, deu punzinho logo na sessão de acupuntura. Por quê? A acupuntura, principalmente, ela diminui a inflamação e edema na coluna, entre as vértebras, fazendo com que os órgãos vitais funcionem de maneira adequada. Visto que a inflamação e o edema comprimem os nervos profundos que saem da coluna, não deixando com que os órgãos vitais sejam bem adequados, podendo ocorrer falência múltipla de órgãos.